Rodrigo Viga, deixa eu colocar ele nessa conversa, nesse debate que está quente aqui no Canelada da Jovem Pan. E aí, Viga, a Argentina está na final e dá para dizer que o Brasil seria massacrado por essa Argentina porque o Brasil saiu para a Croácia. A Croácia hoje não jogou nada e a única vitória da Croácia na Copa do Mundo foi contra o Canadá, Viga. Que isso? Fala, Pedrão. Isso só referenda o fracasso da seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Porque se a Argentina, que é o nosso vizinho, nosso melhor vizinho no futebol, consegue meter 3 na Croácia, se a gente não consegue vencer da Croácia, como não vencemos da Bélgica em 2018, 2 seleções de segunda prateleira do cenário do futebol do velho continente, sincero e honestamente. Olha só, o Pedro, hoje é Halloween, alguma coisa do gênero ou não? Porque não dá pra morrer abraçado com a bruxa, né? Não dá pra morrer abraçado com as bruxas. E tem que dizer nome e sobrenome desse fracasso da seleção brasileira. Adenor Bach, eu não tenho nada contra o Tite. Eu entendo quem defenda, quem seja Tiete, Titete, Timiete, qualquer coisa do gênero. Não dá pra defender um cara, o trabalho dele. A pessoa é maravilhosa, é sensacional, indubitavelmente. Já tive contato, já conversei, já entrevistei. Isso é ponto indiscutível, é uma condição sine qua non. Estou falando do trabalho do profissional, que levou 6 anos para montar um time. 6 anos. Nunca antes na história na seleção brasileira, qualquer técnico que seja, teve tanto tempo para trabalhar assim. Porque a desculpa quando foi eliminado para a Bélgica, e a gente, eu já disse, já contei essa história aqui na Jovem Pan, quando foi convocada a seleção para a Copa de 2018, a brincadeira dentro da CBF era saber em que fase a seleção brasileira ia ser eliminada. E quase que todos, pelo menos a maioria, disseram: o Brasil cai se cruzar nas quartas contra a seleção da Bélgica. Porque não adianta, gente, a gente pensar que ter bons jogadores é sinônimo de um bom time. Pelo contrário, o Flamengo, desse ano de 2022, é exemplo disso. Tinha um péssimo técnico, um péssimo treinador, que eu nem repito o nome desse cidadão português que fica lá pela terrinha comendo ovos moles, tremoços e coisas do gênero. E quando teve um técnico decente que montou um time, teve a capacidade de raciocinar, de criar aquilo que é o óbvio e não inventar a roda, o Flamengo saiu do nada para tudo. Foi campeão de 2 competições. Se não tivesse abandonado o Campeonato Brasileiro, seria campeão, talvez, ou lutaria de melhor maneira, de melhor forma com a equipe do Palmeiras. Então, não dá para defender o técnico Tite, porque morreu abraçado com alguns jogadores, com Danilo, com Alexandro, com Gabriel Jesus, que ele ligou para a mãe para dizer que não fez mais um gol na Copa do Mundo, morreu abraçado com o Fred, enfim, eu não consigo ver, falta o papel também de liderança fora de campo. Não dá para acreditar só nos processos, nos meios, na tecnologia, na planilha, no Excel. É muito mais do que isso o futebol. E, sincero, honestamente, parece até que hoje é Halloween, que o pessoal está abraçado ainda com a bruxa, né? E está querendo tirar a verruga do lábio da bruxa, aqui do beiço da bruxa, está querendo enfeitar o chapéu preto da bruxa, está tentando botar a vassoura mais bonitinha da bruxa. Não dá. Isso é indubitável, é discutível. O Brasil, se jogasse contra a Argentina hoje, também perderia, porque a Argentina já chegou mais forte que o Brasil na Copa do Mundo, e alguém vai falar assim: mas perdeu para a Arábia Saudita. Se o Brasil tivesse perdido a primeira partida da Copa do Mundo, talvez fosse bom, porque daria um gás, acenderia o sinal de alerta. Mas não dá para defender um técnico que só foi descobrir que o Vini Júnior deveria ser titular há 30 dias da Copa do Mundo. Ele chegou para a Copa do Mundo sem um time definido. E foi fazendo improvisações atrás de improvisações, remendos atrás de remendos. Parecia Emília, uma colcha de retalho. Deu no que deu. Parabéns para a Argentina. Fracasso consumado, consolidado, ratificado da seleção brasileira. Vamos ver a Argentina passeando em cima da Croácia e o Brasil sendo eliminado por uma seleção de segunda prateleira, não campeã mundial mais uma vez, Pedro. Parabéns, Viga, Pilhado, vocês estão dando um baile aqui nesse debate. E aí eu queria saber também do Pilhado, será que se o Brasil tivesse passado da Croácia, se tivesse segurado ali aquele 1-0, faltando 4 minutos, será que seria massacrado pela Argentina, Pilhado? De verdade eu não acredito não. Por sinal, Flávio Prado, o Viga tá ali, eu acho que perto de algum botequinho, eu vi ali, que tá num centro comercial. A gente pode chamar, o Flávio Prado aí, né, pro debate, pra um botequinzinho, pra gente falar aí a linguagem do torcedor, Flávio Prado mais animado. Continuem falando a linguagem do torcedor. Eu não falo a linguagem do torcedor, eu não sou torcedor, eu sou jornalista. Se vocês quiserem, eu pago uma pinga pra cada um, tá? Mas eu mando pagar quando eu gosto de pinga, eu não gosto de boteco. Mas você não gosta de botar o pessoal no debate? Fiquem à vontade.
Você não gosta de botar torcedor no debate, não? Não. Não quer, não? Torcedor é torcedor. Torcedor torce, eu sou jornalista. Esse negócio de boteco não é comigo. Não contem comigo pra boteco. Pode falar à vontade, fazer o que quiser. Ah, mas pra defender o Tite pode contar. Pra defender o Tite pode contar, viu, Pelhado? Não chama pro boteco. Pra defender o Tite pode chamar. Ah, você achou... Ô, Viga, só uma pergunta no botequim, depois eu saio. O Rodinei fez falta na Copa do Mundo? Pelo menos a gente teria um lateral. E tô fora do botequim. Tô fora do botequim. Vem cá, quantas vezes o Militão foi a linha de fundo? Quantas vezes o Militão foi a linha de fundo? Quantas vezes ele foi lateral? Além de ser um defensor, Flávio. Respeito muito você, tenho uma consideração enorme por você. Agora, aquele jogo contra a Croácia é o cúmulo do absurdo da tática da seleção brasileira. O Brasil nunca jogou com 3 zagueiros, Flávio. Naquela composição contra a Croácia, ele puxou o Militão para trás, compôs ali Militão, Marquinhos e Thiago Silva, pegou o Danilo, que estava torto na esquerda, jogou para o meio de campo, ele ficou sem as 2 laterais. O Brasil ficou óbvio, né, Pipiano? Óbvio. Poderia botar ali o Zinedine Zidane, poderia o Zico, porque o Rafinha não tinha ninguém encostando nele do lado direito e não tinha ninguém encostando no Vinícius Júnior na esquerda. O cara vai ter que ser mágico, passar por 3, por 4, por 5. O esquema era ruim, era horroroso. Eu gritava isso aqui desde o começo. Vai jogar com 4 zagueiros? Beleza. Vai fazer turismo no Catar. O que o Brasil fez, Pipiano? Turismo no Catar. Conseguiu perder para a Croácia nos pênaltis, perdeu para Camarões, ganhou mal da Suíça e ganhou da Sérvia, que é um timeco da Europa. Eu vou repassar a minha... Eu fui citado, mas vou repassar para o Zé, que ainda não falou. Vamos lá. Tô esperando o Pedro chegar na roda aí. Tô esperando o Pedro, não sei que pergunta ele vai me fazer. Não queria dizer nada, posso dar uma sugestão? O Brasil quase Pedrinho, terminou a Copa sem lateral. Eu vou dar uma sugestão pra você. Não sai, põe o telefone pro torcedor entrar junto, é legal. Só não sai desse debate porque o Flávio Prado tá levando um baile. Ele tá levando um baile. O Flávio Prado, ele não tá tendo argumento nenhum. É verdade. Nenhum. Pilhado, toda vez que eu... As poucas vezes que eu entrei em boteco, eu me dei mal. Eu não entro em boteco, já falei. Eu não entro em boteco. Eu não gosto daquelas carnes podres lá que os caras servem, aqueles ovos velhos lá. Eu não entro em boteco. Eu não frequento boteco. Então, fique à vontade. Liga pra torcedor. Torcedor gosta. Mas você acha defensável o trabalho do Tite em 2 Copas do Mundo? Você acha defensável? Eu não entro em boteco. Vocês querem achar culpadinho, não sei o que e tal? Liga, pede pro torcedor. Eu tô aqui na rede social, tá cheio de bobagem aí, falando não sei o que, a culpa de não sei o que. Agora, é ótimo, é um papo ótimo. Liga, você vai ver como o torcedor vai entrar, vai dar certinho. Não contem comigo. Ele ficou satisfeito, ele acha que o Brasil é isso aí, entendeu? Ele é do time do Vampeta, que tá torcendo pro Brasil perder, pra ele ser o último campeão pela seleção brasileira. Não é assim que faz. Não é assim que funciona. Se a gente está defendendo a vanguarda do futebol, os técnicos que pensam, a gente não pode pensar com métodos, com planilhas, com fórmulas prontas, com receitas. Ou, Flávio, você não acha que as substituições da seleção brasileira foram 6 por meia dúzia? Eu nunca vi a seleção brasileira jogando com 3 zagueiros na saída de bola, com o Danilo torto na esquerda, fechando no meio, no lado do Casemiro, e o meio de campo perdido, e os meninos lá da frente, coitados, desesperados. Neymar, Vini Júnior e Rafinha. Isso é ou não é dedo do técnico? Isso é ou não é uma falha tática? Isso é ou não é uma falha estratégica? Deixando o boteco de lado, tá até fechado aqui, o pobre do boteco, entendeu? Acho que não deu certo aí por conta da pandemia. E outra... Eu vejo muitas deficiências, pilhado. E outra, ô Viga, só passando pro Zé agora, né, pro nosso Zé Manuel entrar aqui na roda, você ainda não lembrou que ele tirou o Vinícius Júnior. Você tem o principal jogador da seleção brasileira na Copa, o único cara que estava chamando a responsabilidade, além do Neymar, e ele tira o Vinícius Júnior do jogo. Ele tirou o Vinícius Júnior do jogo. É inexplicável tirar o Vinícius Júnior sendo protagonista da seleção brasileira na Copa. O Vinícius Júnior tinha participado de 5 dos 7 gols da seleção brasileira. O Vinícius Júnior, todo mundo sabe que é muito forte fisicamente. Não foi por cansaço. Então, ele tirou porque ele quis. E a gente sabe que num lampejo, o Vinícius Júnior é um cara que pode decidir um jogo. Eu também achei um erro crasso esse do Tite. Zé Manuel, desculpa ter te atropelado, mas não dá pra aceitar
o Flávio Prado dizer que foi uma boa Copa da seleção brasileira. A Copa foi horrível, foi horrorosa. E é a gente que está tendo que ficar aqui no Catar e escutando argentino. Escutando eles aqui tirando onda com a nossa cara por causa do futebol que o Tite colocou na seleção brasileira. A eliminação do Brasil foi um vexame, Zé? A eliminação do Brasil foi de uma tristeza muito grande para mim. É assim, eu avaliava a seleção brasileira como uma seleção com capacidade de brigar pelo título da Copa do Mundo. Hoje a vitória da Argentina sobre a Croácia por 3-0 forçou essa pergunta. A Argentina venceu aparentemente pelo placar fácil, meteu 3-0 na Croácia. Aumentou o vexame da seleção brasileira. Eu acho que faltou ao Brasil encontrar soluções para ganhar o jogo. Estratégia. A Argentina chegou até onde chegou por causa de um cara, Lionel Messi. Pela primeira vez, um jogador participou de 20 gols numa Copa do Mundo. 11 gols, 9 assistências numa Copa do Mundo. Sem a genialidade do Messi, a Argentina não estaria aqui. A Argentina perdeu um jogo, ganhou 2 na primeira fase. E os 2 que venceu não foi lá grande coisa. Mas o Messi sendo decisivo ainda. Igual o Brasil. Ganhou o primeiro jogo, achei normal. Ganhou o segundo jogo normal. O Alisson não foi incomodado, nem um chute no gol. E a gente elogiava isso. Defensivamente o Brasil está muito forte. Lá na frente o Vinícius Júnior ok. Aí a contusão do Neymar. Atropelou a Coreia, tá indo tudo certo. Aí quando a seleção brasileira chegou para o jogo contra a Croácia, ela não conseguiu resolver o jogo. Eu não acho que ela fez um mau jogo, desastroso. Jogou dentro daquilo que foi programado, treinado. Aquela seleção certinha, treinadinha, veio aqui, foi para a Copa do Mundo e jogou do que eu imaginava que ia jogar mesmo. Porque eu não acho que nós temos uma grandíssima seleção, jogadores de potencial. Eu avaliei mal, eu achei que a seleção estaria um passo à frente, um pouco mais pronta. Eu acho que ela estava com capacidade também de resolver jogos. Ela não estava com capacidade para sair de certos problemas indeterminados, como no jogo contra a Croácia. Ela faltou decidir o jogo. Ela criou muitas oportunidades. Chegou com condição de marcar, mas não marcou. A Argentina hoje teve um pênalti ali meio, sei lá, os meus comentaristas disseram, e eu confio muito neles, que o pênalti foi bem marcado, eu fiquei muito desconfiado. E o pênalti resolveu o jogo. Pênalti 5,5, vai, mas foi. E o pênalti resolveu o jogo. O pênalti resolveu o jogo. Porque aí a Croácia, que estava jogando melhor que a Argentina, durante quase meia hora do primeiro tempo, mas como disse bem o Piperno, não tem capacidade de finalização, não chuta no gol. Tem grandes jogadores ali no meio campo, mas não tem capacidade de finalizar, de botar a bola na rede. Por isso chega passando nos pênaltis, empatando, passando nos pênaltis, aquela coisa toda. Então faltou o Brasil, sei lá, um pênalti desse, né, para resolver. Fez o gol muito tarde. E aí bobeou ao deixar ali ou facilitar um contra-ataque da seleção da Croácia. Eu não acho que o Brasil foi um desastre 100%. Foi uma seleção que não soube resolver a parada quando precisou. E a Argentina soube. E essa coisa de você botar a culpa no técnico toda a Copa do Mundo, já tô cansado disso. Desde que, por exemplo, o último título em 2002, a seleção passou apertado por todos os jogos ali. Contra a Bélgica venceu por 2-0, Deus sabe como, e contra a Turquia foi um Deus nos acuda. Deus sabe como, com o juiz. Não, o Brasil Croácia, foi campeão, beleza, não se fala mais disso. Quando não é campeão, você fica procurando, e é normal. Você fica. Não, quando perde, você fica procurando os problemas. É normal isso. A seleção do Canadá nessa Copa do Mundo e tirou o Brasil. Hoje não jogou nada. É vice-campeão do mundo, né? Da Argentina. É vice-campeão do mundo, né? Da Argentina. Bruno Prado, e a gente tá falando do Tite, o Flávio só viu, né, coisa boa na campanha da seleção brasileira. 1000 maravilhas, né? Não viu nada de errado. O 1000 maravilhas é por tua conta. O 1000 maravilhas é por tua conta. Mas eu posso analisar jornalisticamente. Circo, não. Boteco, não. Se quiser analisar taticamente, tudo bem, mas aí já fica mais difícil a conversa. Aí nós vamos ter que diminuir o número de participantes. Estamos analisando. Então analisa. Então analisa. Analisa. Não, vou chegar e falar assim, olha, atenção, gente, temos que caçar uma cabeça. Me fala da tática do Tite. Me fala do brilhantismo do Tite. Eu quero saber do brilhantismo do Tite, taticamente falando.
Então vai, me explica jornalisticamente a seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Por que você achou uma boa Copa de uma seleção que só fez uma boa partida? Não, vamos inverter o processo. Vamos inverter o processo. Não, vamos inverter o jogo contra a Croácia. Por favor, fala do jogo contra a Croácia, que o Brasil nunca antes tinha jogado com 3 zagueiros, Danilo fechando no meio e um Deus nos acuda lá na frente. Vamos inverter o processo. Taticamente avaliar. Eu respondo a vocês. O Tite, durante 6 anos, só falou de tática. Na hora que ele teve que implementar a tática, deu no que deu. Eu respondo a vocês com uma condição, que vocês me expliquem taticamente o time da Croácia ou o time do Brasil. Só. Se os dois explicarem, a gente conversa. Se não explicar, é conversa de boteca e eu vou embora. Eu vou fazer xixi, volto depois. Por favor, a tática que a Croácia usou contra o Brasil para ganhar, para você, Vig, e para você, Pilhado. Vai. Eu já falei da tática. Eu explico o que você quiser. Eu explico o que você quiser. O Brasil perdeu da Croácia. Qual foi a tática da Croácia? Vamos fazer o seguinte, qual foi a tática que a Argentina usou para ganhar hoje? Por favor, contra-ataque. Como falar o que eles querem Eu comecei a falar diferente, o Pedro já me tirou da Eu só estou explicando o quê? No papo dele, eu só estou dizendo o seguinte, a conversa é de botequim. Tem que derrubar o quê? Vamos falar taticamente. Você perguntou, agora escuta. Então vai, me explique depois o Marrocos também, a tática que o Marrocos usa, por favor. Seria importante. A Argentina jogou no contra-ataque contra uma seleção ridícula que é a da Croácia, que só fica ciscando no meio de campo, só fica ciscando. Sistema tático, qual foi, Pilhado? Sistema tático, qual foi? Só ciscava. Qual foi o sistema tático usado? Só ciscava o tempo inteiro. Qual foi o sistema tático usado, Pilhado? E a Argentina esperou a Croácia. Quantos zagueiros, quantos caras no meio campo? Eles acharam espaço. Quantos zagueiros argentinos usou? Quantos caras no meio campo? Como foram as substituições do Scaloni? E aproveita e explica também a Croácia. Isso é conversa de jornalista. Agora, se é boteco... Claro que eu explico. Nós vamos fazer boteco, a gente vai brincar de caçar a cabeça. Vamos discutir como jornalista. Se quiser discutir, nós discutimos. Se não, boteco, eu tô fora. É uma conversa de jornalista que está tentando defender o Tite do indefensável. Porque não existe defesa para o Tite. Mas eu te explico. A Croácia fica ciscando no meio de campo. A Croácia não cria nada. O Modric busca a bola na defesa. O Modric joga sozinho. Ele joga sozinho. Com quantos zagueiros e quantos meios-campistas, por favor? Ele tenta ir no ataque. É o único jogador que tenta tocar a bola. Qual é a movimentação da Croácia? Isso é conversa de boteco. A Croácia não ataca. Isso qualquer pinguço em boteco fala. E a Argentina esperou para jogar no contra-ataque. Eu quero definição tática. Vários espaços. Coisa que a seleção do Tite não achou. Isso aí que você está falando, qualquer bêbado no boteco fala. Eu quero definição tática. Quantos zagueiros, quantos jogadores de meio campo. Então eu acho que o bêbado do boteco entende mais de futebol que você. O quê? Bêbado do boteco entende mais do que você. Porque se você tá falando que o Tite fez um bom trabalho, me desculpa. Você é um jornalista que, na minha opinião, não entende nada de futebol. Então tá bom, então não temos que conversar. No boteco a gente conversa. Eu posso até chegar a esse nível de conversar no boteco com você. Vocês não sabem nem a tática que o time usa, vocês não têm a menor ideia de como o Tite jogou, não têm a menor ideia de como o time foi montado. Vocês gostam de boteco, de farrinha, não sei o quê. De vez em quando eu brinco com vocês, mas agora eu não vou brincar. O Tite, ele colocou um zagueiro improvisado porque ele não convocou o lateral que ele devia convocar. Ele convocou um lateral que ele sabia que não ia jogar. Ele improvisa o zagueiro porque ele levou o lateral para ser líder de grupo. Isso é ridículo. O Tite não mudou o esquema tático dele em momento nenhum. De acertar a marcação pelo lado, não, né? Crítica. O zagueiro não seria por causa de acertar a marcação pelo lado. Mas você perde o apoio, Flávio. Perdeu o apoio. A gente jogou sem lateral a Copa do Mundo inteira, Flávio. Qual foi o jogo? E nem direita. Viga, você não enxergou até agora, depois de 8 anos que o Tite não joga com o lateral apoiando, que ele fecha pelo meio? Então o erro tá nele. Então você tá referendando que eu tô falando que o erro tá nele. Não tá não. Na filosofia dele, na forma dele pensar, na forma dele escalar. Bom. O erro tá nele. Bom. Vocês pensam futebol melhor que o Tite. Então aí tá bom. A ideia de jogo dele é essa, mas da próxima acho que vocês deveriam fazer uma dupla e criar alguma situação. É o oráculo do futebol, ele é magnânimo. O que o Tite falar, pra você, é lei, é regra. Não é não. Então, eu prefiro o Pepe Guardiola. Mas eu quero que ele. Eu vi as besteiras que ele fez. Como é que as besteiras, os rastros que ele fez. Como é que você montaria o time do Brasil? Vai taticamente, então, já que você não concorda com a formação do Tite, me explica como é que você montaria. Explica o sisteminha do Guardiola, como é que você faz. Vamos falar um pouquinho de jogo posicional, vamos falar um pouquinho?
Ô, Flávio, assim a gente discute alto nível. Você está descambando para uma ala em que já milita há muito tempo o Adenor Bach. E ele, nesse discurso, nessa retórica, ele levou a seleção brasileira a 2 fracassos seguidos. A 2 quedas em quartas de final para 2 seleções de segundo nível da Europa. Certo? Tá. Então, como seria? Eu fui o primeiro a defender aqui no microfone da Jovem Pan que o Paquetá tinha que jogar como segundo homem. E isso ele só foi descobrir dentro da Copa do Mundo. É um técnico que não tinha tempo, não tinha oportunidade para treinar o time. Para ele recuar o Paquetá, por que ele recuou o Paquetá? Para abrir brecha para o Vini Júnior. Você vai na Europa, você conversa com quem está na Europa, todo mundo fala, a bola da vez na Europa, do Brasil, é o Vini Júnior, não é mais o Neymar. Não que o Neymar seja um mau jogador, pelo contrário, sorte do Neymar que o Vini Júnior ainda tentou ajudar dessa vez. A Europa hoje fala em Haaland, da nova geração, fala em Haaland e Vini Júnior. O Neymar já é considerado um jogador maduro, que atingiu todos os objetivos financeiros, mas não profissionais. Não foi melhor do mundo, tampouco foi campeão do mundo, vai ter oportunidade, quem sabe, na próxima Copa do Mundo. Então, a gente não pode fugir da nossa filosofia, da nossa ideologia, de jogar com alas e não com quase uma linha de 4 lá atrás. A gente não precisava jogar preso com 2 jogadores ali na contenção, Casemiro e Fred. Ele só foi tirar o Fred dentro da Copa do Mundo para recuar o Paquetá, para criar uma brecha para o Vini Júnior. Lançou o Neymar ali no setor do meio de campo de forma equivocada, porque o Neymar apanhou, porque ele fica mais vulnerável ali, porque ele não convocou meia para a Copa do Mundo. Na verdade, convocou um, que era o Everton Ribeiro, que teve pouquíssima chance com a camisa da seleção brasileira. Porque joga no Flamengo? Porque joga no Brasil? Porque não joga no Liverpool? Porque não joga no Arsenal? Aí o que chamou do Arsenal, do que deu? Gabriel Jesus. Mais uma Copa do Mundo sem marcar gol. Então você quer saber qual é a minha filosofia? Primeiro, não jogaríamos com 2 zagueiros laterais, jogaríamos com 2 alas. Jogaríamos somente com um plantado à frente da zaga. Neymar mais à frente, no lugar até do Richarlison ali, com liberdade para movimentar, para flutuar. E um meia que o futebol brasileiro ou não produz ou não foi encontrado. Poderia ser o Scarpa, poderia ser o Everton Ribeiro, quem sabe um dia foi o Coutinho, enfim. Eu acho que eu dei um pouco da explicação para você do como eu penso. Eu não estou dizendo que é o melhor para o Brasil. Agora, eu acho que o torcedor brasileiro ficaria muito mais satisfeito com essa formação tática do que do jeito que a seleção brasileira entrou torta, cambeta, capenga, empenada. Deu no que deu, Flávio. Não tem como defender o indefensável. Break na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com Canelada para você que está na rádio. Fábio Piperno, você só uma pergunta sobre o Lucas Paquetá. O jogo outubro de 2021, Brasil e Uruguai no Amazonas. Que posição jogou o Lucas Paquetá? Sincero, honestamente, não lembro, mas a maioria eu vou te falar, ele jogou de segundo volante. Segundo volante, 2 pontas. E dali para frente o Brasil começou a jogar um futebol de um nível muito alto, uma das melhores seleções. E, claro, ninguém viu. Não se preocupe com isso. Não é assunto que interessa. Ninguém viu. Pelo amor de Deus, Flávio, o Paquetá era banco. Você está pegando um ponto, Flávio, e transformando isso numa tendência. O Paquetá era banco na seleção brasileira. O Vinícius Júnior era banco na seleção brasileira. O Tite teve 6 anos e resolveu descobrir um time faltando 30 dias para começar a Copa do Mundo. Vai daí, pilhado. E a Argentina? O Enzo Fernandes era titular? Ele tem o Messi, a Argentina só tem o Messi, nada além disso. Tá bom, aí de novo. Nada além disso. Vamos discutir a Argentina. A Argentina trocou 3 jogadores para acertar o time. Você quer discutir tudo, mas não quer discutir a seleção brasileira, que o trabalho do Tite foi horroroso. Não. É que, Flávio, não adianta. Flávio, sabe o que vocês queriam? Sabe o que vocês queriam? Vocês queriam o time do Flamengo na seleção brasileira. O Flamengo que se borra inteiro quando sai daqui. Vocês querem jogadorzinho de campeonato carioca na seleção brasileira. Aí não dá. Aí é coisa de boteco. O time que eu torço tem que ter jogador lá. Não dá, gente. Futebol mudou desde 2008. Vocês não sabem disso. Mas desde 2008, desde que o Guardiola montou aquele Barcelona, é outro futebol. Não é isso aqui que se joga em campeonato carioca, em campeonato paulista. Esquece isso. Vocês viram como o Pedro estava assustado no meio dos backs dos backs da Croácia? Estava apavorado. Mas na hora de bater, o pênalti, ele assumiu e toca pra mim que eu vou bater. Tanto que ele dá o toque curto que começa a catástrofe toda. Ele tá apavorado. Ele pega a bola, chega e se livra da bola, tá apavorado. Obriga os outros a chegarem a fechar. Ele era o Casemiro, que é um baita jogador que estava com amarelo, ficou com medo de fazer a falta e montou o contra-ataque. Quem estava apavorado era o Fred
Fred que foi lá na frente, desesperado, fazer sabe o quê? Ele foi... O Fred que é o craque do Tite. Ele chegou para dar o abafa que tinha que ser dado se a bola tivesse sido... Por que não derrubou o Modric? Porque a bola foi dada curta. A bola foi dada curta pelo Pedro que estava apavorado, estava jogando borrado. Vê o replay. Ele que deu toque na bola. Vê o replay depois, com calma. O Pedro tá apavorado, ele se livra na bola. Você tá falando que o Pedro estava desesperado. Ele não queria ficar fora. Você tá falando que o Pedro estava desesperado. O jogador do Real Madrid, que você tanto diz que tem que ser jogador de clube europeu, perdeu o pênalti. O Pedro fez paradinha e fez o pênalti. O que eu falo é o seguinte, não adianta você querer falar que a gente quer botar jogador de Flamengo, não tem nada a ver, mas tudo bem, pode ser falta de argumento. O negócio é, esse nível de enfrentamento que você sempre fala, ele vai abaixo. Pega aí o time de Marrocos, que está na semifinal da Copa do Mundo. Pega, a grande maioria joga em clubes muito menores que o Flamengo, muito menores que o Palmeiras, muito menores que o Atlético Mineiro hoje, que é mais rico, que o Corinthians. Jogam em time do Catar, jogam em time de Marrocos, jogam em time da Bélgica. Pega a Croácia, a sua brilhante Croácia. Tem 5 jogadores do Dinamo de Zagreb, que é um nada comparado ao Flamengo, ao Palmeiras, ao Atlético Mineiro, ao Corinthians. Primeiro não são 5, são 6, só um titular. Eles estão na semifinal da Copa do Mundo. Só um titular. E o Dinamo de Zagreb disputa a Champions League, não o Campeonato Carioca. Ó, nós vamos... Nossa, é um time brilhante. Bota o Dinamo de Zagreb contra o Palmeiras, bota contra o Flamengo, ele vai ser atropelado. Ele vai ser atropelado contra esses grandes clubes do Brasil hoje. Rádio Jovem Pan com Canelada você sabe que vai. Pode seguir falando, Pilhado. Eu vejo. Não, é lógico, porque ele sempre falou desse nível de enfrentamento. Pega a seleção de Marrocos. Eu falei isso hoje. Vamos tá na lá, semifinal da Copa do Mundo. Tem até gente passando na rua aqui estranhando que eu tô gritando, não vou gritar. Piperno, realmente tem caras que gritar. E bocas, você tá agora, acompanhando aqui no seleção canal do de YouTube, Marrocos. Jovem Esportes, mas tá falando pouco, Piperno, hoje. Hoje... E o pior é que eu sou tonto e entro na conversa de boteco. Eu falei que não ia entrar. Desculpa, eu prometi, mas eu acabei entrando. Todos jornalistas. Eu tô até cheirando pinga aqui. Tô até com cheiro de pinga, pô. Tá louco. Entrei no botequim, pô. Tá faltando combustível pra clarear as ideias, Flávio. Tá faltando combustível pra clarear as ideias. Pra ser um pouco mais de vanguarda. Ah, não, gente. Eu te respeito. Não. Eu estudo futebol desde 74 pra regredir. Não dá mais, velho. Eu sou do tempo de rir nos mistos. Eu vejo o Guardiola, eu vejo Premier League, eu não cubro o Campeonato Carioca, não. Eu vejo Premier League toda semana. Menos. Deixa eu te dizer. Gabriel Jesus. Beleza, defensor do Gabriel Jesus. Parabéns. Claro que sim. O cara, você sabe que ele é machucado, né? Você sabe que ele joga no Arsenal, que é líder da Premier League, não? Ou Pedro, vai ganhar nada. Vai ganhar nada. Bom, mas ele não bateu. O campeão do pré-copa. Mas ele não bateu. Ele não bateu e voltou. Vai ganhar o troféu ele não bateu e voltou. Pela recuperação dele. Ele não bateu e voltou igual os jogadores do seu Flamenguinho. Ele não bateu e voltou igual os jogadores do seu Flamenguinho. É que você queria o Rodinei na seleção, não dá pra discutir. Gente, é o seguinte. Aqui não é Flamengo. Viu como é que você já tá distorcendo? A discussão não é Flamengo. A seleção brasileira é muito maior do que tudo. A gente está falando de um aspecto muito maior. Então não pode. Se ela é maior, não pode ser jogador de campeonato carioca. Não dá para entender. Qual é o problema? O Flamengo não é a Ponte Preta. Agora a Ponte Preta. Mas um dia, quem sabe, a Ponte Preta vai ser o Flamengo. Bom, Ponte Preta encheu de jogador da seleção brasileira, como o futebol no Brasil era comparável com o da Europa. O boteco do chat. Deixa eu te fazer uma perguntinha, Flávio Prado. Deixa eu te fazer uma perguntinha rápida aqui, Flávio Prado, por favor. O boteco do chat está perguntando quem é o coroa. Me diz o seguinte, vamos lá. Calma aí, o Brest é maior que o Flamengo? É maior que o Palmeiras? Quem que é o Brest? É maior que o Corinthians? Quem é o Brest? É maior que o Atlético Mineiro? O Brest. O Idade AEC, o Qatar SC, o Rangers, o Liège, o Genk, esses times são maiores que Flamengo, que Palmeiras. Eu tô te falando clubes dos jogadores da seleção de Marrocos, que estão na semifinal da Copa. Então chega dessa palhaçada de nível de enfrentamento. Se o cara joga bem no Brasil, ele tem que ir pra seleção brasileira. O Dudu tinha que ter sido convocado pelo Tite. O Bruno Henrique tinha que ter sido convocado com constância pelo Tite. Pilhado, o Gabigol, o Scarpa. Eu vou comprar uma assinatura da Champions League pra você, tá? E jogam bem. Pilhado,
eu vou comprar uma assinatura da Champions League pra você e da Premier League, tá? Você assistir pra você ver o que é. Você vai ficar tão assustado, você vai falar, nossa, você é isso pode aqui? comprar o que você quiser. Pode comprar o que você quiser. Né? É curioso, mas essa sua mentalidade... Essa sua mentalidade, a mentalidade do Tite, seu queridinho, não ganharam nada. Não ganharam nada. O Tite vai embora da seleção brasileira como uma vergonha. Eliminado por Bélgica, eliminado por Croácia. É isso. É simples, não tem como defender. Não tem como. Fez papelão e sai fazendo um papelão. Então, conclusão do Boteco garante.